Bem-vindos, amigos. Depois de alguma demora, eu finalmente volto a falar sobre a trilogia cósmica do C.S. Lewis e desta vez vai tratar do último dos três livros, Aquela Fortaleza Medonha, que é o livro mais longo, né? A história mais longa da trilogia e um dos livros mais longos que o Lewis escreveu também, além de ser junto com Até que Tenhamos Rostos, estou olhando o título aqui do lado, é um dos seus livros favoritos, uma das suas obras que ele considerava dentre as melhores, né? E para quem ainda não viu, aproveito para mencionar antes que eu me esqueça, eu gravei vídeos sobre Além do Planeta Silencioso e Perelandra, que são os volumes iniciais, as histórias iniciais da trilogia cósmica, que tem como protagonista o Ransom, não é? O professor Ransom, professor de filologia, que nós acompanhamos na sua jornada, primeiro até Malacandra, Marte, depois até Perelandra, Vênus, não é? Enfim, vocês podem, se quiserem, claro, assistir esses dois primeiros vídeos. E hoje, finalmente, eu vou encerrar esta série sobre a trilogia cósmica tratando de Aquela Fortaleza Medonha. O livro cujo título completo é interessantíssimo, não é? Tem um subtítulo interessante que é um conto de fadas para adultos. É isso que o Lewis faz. Dá para dizer que toda a trilogia cósmica forma um conto de fadas para adultos. E Aquela Fortaleza Medonha, talvez de modo especial, não? Ele tenha pensado como esse conto de fadas para adultos, porque se a gente pensa nos contos de fadas, com ainda a presença de uma certa magia, não é? Uma relação especial das criaturas com a natureza e também com o seu criador, é isso que nós vemos em Aquela Fortaleza Medonha. Mas, como o livro trata de pessoas parecidas conosco, numa época não muito diferente da nossa, não é? Que o Lewis não situa mais, seria mais ou menos no meio do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, do meio para frente do século passado, futuro em relação ao qual ele escreveu, né? Em relação ao tempo no qual ele escreveu essa obra. Existe aí a tentativa de uma reconquista dessa relação encantada com a realidade, mas uma relação encantada com a realidade enquanto criação, e uma relação encantada com a realidade, com as coisas, com a natureza como um todo, porque a natureza é o veículo pelo qual a graça divina opera. Né? Existe uma relação interessantíssima nos personagens entre os que abraçam a natureza enquanto criação e veículo da graça e os que a desprezam, né? Enquanto algo aparentemente nojento, né? Que atrapalha o verdadeiro humano, que seria uma espécie de abstração, puro espírito ou qualquer coisa que o valha. Bem, como o livro é grande, eu vou tratar de alguns temas principais, não é? Nos quais essa história se desenrola. Tem muita coisa. Dá para dizer que, basicamente, o livro opera em dois níveis. Né? Porque os personagens principais dessa narrativa são um casal, chamados Mark e Jane Studdock. Ele é professor universitário na cidadezinha universitária pequena de Edgeston, na Inglaterra, é onde se passa toda a história. E a Jane também é acadêmica, mas ela está afastada da academia, ela se afastou desde o casamento, ela estava pensando em retomar a sua tese de doutorado sobre Goethe. O Mark é doutor em sociologia, não é? E é de sociologia que ele dá aula em Edgeston, e ele está tentando se aproximar do círculo intelectual progressista da faculdade. Se aproximar com as manobras políticas, a contratação de professores, que currículo aprovar ou não aprovar em relação aos conservadores e o modo de administrar e liderar a universidade, não é? E ele estava todo orgulhoso e feliz que ele estava se aproximando cada vez mais do círculo mais profundo, mais íntimo dos progressistas de Edgeston. Não é como se ele tivesse na nata
daquela sociedade, fazendo parte de uma espécie ali de aristocracia, não é? Aqueles que tomam as decisões, nós contra eles, não é? E desprezando aqueles outros círculos, ou aqueles que são, como a gente pode dizer, café com leite, não é? Em relação ao verdadeiro círculo ali profundo, mais íntimo dos intelectuais progressistas. E por que eu estou falando isso? Porque conforme a história se desenrola, essa necessidade de aprovação, necessidade de pertencimento que o Mark tem, né, de fazer parte sempre do círculo mais profundo, no qual as decisões são tomadas, né, aquele que realmente conhece as coisas, que está na realidade mesmo, e não daquele povo que está lá de fora, vivendo de qualquer jeito, não é? Porque sempre tem o nós e eles. Essa necessidade é crucial, porque ele passa para um outro círculo. E aí, como a gente vai ver, um círculo demoníaco. Então, no primeiro plano, há uma história de amor. O casamento do Mark e da Jane é um casamento infecundo. Eles não querem ter filhos. E com o tempo, a gente vai vendo que o amor deles, se é que é um amor, depois a gente vê que até é, mas é como que permeado por uma série de abstrações de um em relação ao outro. Assim, uma união por conveniência, por posição social ali dos dois, acadêmicos mais ou menos e tal. Mas a Jane queria que o Mark se apaixonasse por uma ideia dela, né? Uma ideia que ele tinha dela. Ela tinha um certo desprezo de ser de algum modo desejada, não é, por ele. Né? Perceba esse afastamento da carnalidade, da naturalidade. Aí. E o Mark, por sua vez, estava mais preocupado com a carreira dele, não é? Com essa ascensão nesses círculos, primeiro da universidade, depois do instituto, que a gente vai conhecer. De modo que esse casal está afastado, eles vivem juntos, mas eles vivem dentro da própria cabeça o tempo todo. Né? E também por isso que a infecundidade, no sentido de eles não terem filhos, é um símbolo de uma infecundidade muito maior, no sentido de que não há uma verdadeira comunhão entre eles, entre esse casal. E, no entanto, eles são os personagens principais. É a partir deles que nós conhecemos dois círculos diferentes, duas forças opostas. Forças celestiais e forças demoníacas. A Jane se aproxima das forças celestiais. E o Mark, através da universidade, se aproxima das forças demoníacas. Eles têm vícios diferentes que os levam a caminhos diferentes e também a conversões diferentes. É interessante fazer um paralelo com Perelandra. Porque em Perelandra, aquele casal, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva perelandrianos, eles só se encontram no fim. A gente conhece mais a Eva perelandriana, né, porque a história em parte acontece com ela, mas o Adão a gente só conhece depois. Ou seja, o que o Lewis mostra lá é que de fato eles precisavam de uma preparação, de uma luta, para que fossem capazes de entrar em comunhão. Precisavam de um caminho, de um encontro pessoal, que a gente vê que é um encontro pessoal com Deus, para que fossem capazes de se doar um ao outro. Com o Mark e a Jane acontece algo semelhante, porque eles praticamente não contracenam no livro. Das cenas iniciais frias, eles desaparecem um da vista do outro. Eles sempre estão com um e o outro em mente, nas mudanças que estão sendo operadas sobre eles. Então vejam, eles são afastados fisicamente, mas eles são como que preparados para o reencontro. Um reencontro que é totalmente diferente. E nesse reencontro, que só acontece no fim do livro, como eu disse para vocês, é um livro longo, nesse reencontro que só acontece no fim do livro, a relação deles é verdadeiramente espiritualizada, aprofundada, ou seja, se torna também carnal. No melhor sentido da palavra, tá? Na verdadeira complementaridade que existe.
Enquanto que os opostos, os personagens opostos, os círculos opostos, que são as tentações pelos quais eles passam, vivem de abstrações espiritualizadas. E essas mesmas abstrações, que tomam algum tipo de corpo, algum tipo de forma, nas ideias intelectuais, são as tentações do Mark e da Jane. Bom, se vocês ouviram falar de Aquela Fortaleza Medonha, talvez vocês tenham estranhado um pouco essa minha apresentação. Porque a Fortaleza Medonha é considerado uma distopia, um livro apocalíptico. É isso que vocês vão ver, não é? Um livro profético, e é verdade, tem muito de profecia aí nesse livro também, como todos os grandes, como todas as grandes distopias, né, da literatura, tem algo aí de profecia, às vezes muito. Eu diria que no Lewis até mais, porque como a gente vai ver no fim, tem a virtude da esperança também, né? Em outras distopias não tem, que é mais, às vezes não é que o sujeito não tenha, né, o escritor não tenha, ou a história não tenha, mas vai ficar com uma ideia de alerta, talvez, não é? Ele não consiga ver ali uma luz no fim do túnel, juntando aqueles elementos da narrativa, e o Lewis consegue, porque a providência divina está do começo ao fim dessa história. O mais interessante é o seguinte: quando eu apresento para vocês esse casal comum, com um problema de afastamento, que a gente pode dizer que também é um problema comum, ou seja, com um problema de casal, parece até esquisito que essa história, entre duas pessoas normais, né, normais assim, em todos os sentidos mesmo, eles eram bons ali naquilo que eles faziam, poderiam ser bons um para o outro, mas não seriam aquelas pessoas que seriam famosas pelo intelecto, pelo poder político ou por qualquer outra coisa. São um casal comum, ordinário, corrente. E é na vida desse casal que se desenrola, que se desenrolam todos os acontecimentos que a gente pode chamar de apocalípticos. Acontecimentos reveladores. Né? E aqui a gente precisa tomar a ideia do apocalipse no sentido de revelação mesmo. Né? Não no sentido de fim do mundo, como a gente costuma tomar, não é? Porque aquela Fortaleza Medonha não trata do fim do mundo. Né? Trata de uma batalha profunda, né, entre as forças celestiais e as forças demoníacas no coração humano, né, para lembrar do Dmitry Karamazov, no coração humano. Mas isso parece cronologicamente como mais um episódio, mais um acontecimento na vida. Isso também é revelador, porque justamente com esse sentido de apocalipse como sinônimo de fim, de término de todas as coisas, a gente se esquece de como os acontecimentos cruciais são apocalípticos no sentido de reveladores. Os acontecimentos cotidianos são cruciais e reveladores. E é isso que acontece na vida do Mark e da Jane. Toda essa história profunda, em que aparecem anjos, demônios, a intervenção direta da providência divina, é uma história comum. E ela não deixa de ser comum. E ela tem uma reconciliação entre o casal, no fim. E uma coisa não está afastada da outra, por isso que são dois planos. São dois planos convergentes e que se interseccionam. Conquanto os personagens têm dificuldade para perceber essas intersecções, como nós também as temos. E daí é outro ponto de identificação, outro ponto maravilhoso, em que esse casal é composto por um homem e uma mulher comum, como nós, com as mesmas dificuldades que nós temos. Existe uma verdadeira batalha entre o céu e o inferno no cotidiano do Mark e da Jane, como existe também no nosso. O Ransom, que foi o protagonista dos primeiros livros, né, além do Planeta Silencioso e Perelandra, ele aparece aqui como um coadjuvante. Um coadjuvante da história, sim, mas também um coadjuvante em relação a Deus, em relação à providência divina. Isso significa o quê? Que o Ransom cresceu tanto, mais tanto, mais tanto, que ele se tornou um personagem secundário.
Porque justamente por ele crescer tanto, foi Deus que se manifestou através dele, que o escolheu como um seu instrumento. Que aí ele se realizou mais profundamente. Então é muito legal esse paradoxo dele crescer tanto a ponto de se tornar um personagem secundário em relação à providência divina, personagem principal. E aqui o Ransom nos é apresentado como o diretor. E aqui eu vou apresentar os dois círculos para vocês que existem, as duas forças. Existe o INEC, o Instituto de Pesquisa, Instituto de... Eu não lembro como significa a sigla em inglês, é NICE, National Institute for Science e alguma coisa. Enfim, que é um instituto de pesquisa ultramoderno, financiado pelo governo, porém privado, que tem um chefe que é o vice-presidente chamado Wither, que é um sujeito esquisitíssimo, ele parece super distraído, sempre dormindo, um sujeito que abandonou a humanidade, de fato ele abandonou. E que tem no seu presidente um cara que é mais um político, mais reconhecido, e é formado por diversos intelectuais modernos. Esses intelectuais modernos, alguns são espiritualistas, outros puramente materialistas, mas no que eles se unem, tem até um clérigo anglicano, esse sim verdadeiramente apocalíptico, ele enxerga o contrário justamente na destruição de todas as coisas, uma libertação, ou seja, a libertação do espírito sobre a matéria. Não há encarnação, tampouco a ressurreição, mas a libertação do espírito sobre a matéria. É o Strake, o nome dele. O Mark contracena com ele algumas vezes. E esses intelectuais, eles querem mudar completamente a sociedade. Primeiro, eles contam com esse apoio político, eles conseguem dominar a imprensa contando mentiras, o Mark acaba se envolvendo nisso. Depois, eles conseguem poder de polícia, eles compram um terreno da faculdade Edison, no qual, e aqui veio outro ponto interessante, né, da narrativa, no qual estaria enterrado o Mago Merlin, do ciclo arturiano. Ele estaria enterrado lá, mas ele não estaria morto, ele estaria numa espécie de hibernação. No estágio que o narrador não tenta explicar, porque é algo que transcende a nossa vivência do tempo, ele diz. Algo diferente. Que transcende a nossa vivência do tempo e, portanto, seria uma espécie de hibernação. E, bom, o que faz esse instituto? Eles fazem uma série de pesquisas, uma série de estudos, juntando essas ideologias modernas, materialistas, cientificistas, etc., para planificar a sociedade, transformá-la em outra coisa. Portanto, eles fazem experimentos genéticos, eles fazem experimentos com seres humanos, sobretudo com criminosos, eles fazem experimentos com animais, os mais diversos experimentos científicos, para criar uma nova sociedade, uma nova humanidade. E um dos intelectuais, o Filostrato, italiano, ele fala muito que a gente pode até contrapor, né, a ascese, a asepsia de algum modo, porque ele fala muito da asepsia. Ele fala com um certo nojo. Essa é a verdadeira palavra, com nojo da matéria orgânica. Ele fala com nojo da vida física, da realidade material, palpável de que somos feitos, de que todas as criaturas, quase todas as criaturas, ou muitas delas, até onde sabemos, são feitas. Ele fala com nojo da matéria. O objetivo é transfigurar a matéria, que o ser humano seja pura mente. E essa mente é o seu espírito. Ele seja essa mente pura, sem o obstáculo da matéria, sem o obstáculo das relações humanas. E aí, próximo a ele, tem um psiquiatra, que é o Frost, que ele procura fazer com que todos esses preconceitos, esse negócio de consciência, de certo e errado, toda essa baboseira, seja apagada do ser humano. Que o ser humano seja reprogramado
para algo que vai muito além disso na concepção dele, para algo que é muito maior e melhor. E o objetivo do INEC ideológico é essa transformação da sociedade. A sociedade chegou nesse estágio de conhecimento, segundo eles, nesse avanço profundo, segundo eles, nesse progresso, segundo eles, no qual práticas supersticiosas, pessoas que não valem nada, ao contrário deles, que são os intelectuais, a nata, simplesmente têm que ser eliminados. Porque esse modo de vida vivido até hoje é um modo inferior de vida. Existe esse modo superior. E aí o que eles fazem? Eles preservam a cabeça de um criminoso que foi condenado à guilhotina na França. Alcaçan, esse criminoso. E eles preservam com toda uma parafernália tecnológica lá, essa cabeça. Eles preservam só a cabeça com vida, sendo alimentada por um monte de fios, eletrodos e conservada e não sei o quê. Mas, veja que interessante, não é o Alcaçan que fala nessa cabeça, o criminoso, não. São outros seres que falam nessa cabeça, que eles inicialmente consideram como uma descoberta científica. O Frost chama esses outros seres que usam o Alcaçan como intermediário, esses outros seres cujo estágio de espírito puro, purificado, abstrato, seria o objetivo verdadeiro do ser humano de se tornar. E esses seres são chamados por ele de macróbios. Ele tenta dar um nome cientificista, mas na verdade eles são demônios. Eles são demônios. É claro que não são todos os intelectuais que têm acesso ao cabeça, como eles chamam. Não são todos os intelectuais que estão iniciados o suficiente para isso. Mas é nesse círculo, pouco a pouco, que o Mark vai chegando. E o que o Mark tem que fazer é justamente abdicar da sua consciência. É justamente mentir. O Mark era ateu materialista, certo? Sem ir muito a fundo nisso. Eu acho que esse negócio de cristianismo aí, ele não era cristão, sua família não era só uma superstição do passado. Que a ideia de criar uma sociedade melhor, planificada, mais higiênica, legal. Mas ele nunca levou isso muito a fundo. Ele era um cara que escrevia bem, e por isso o INEC o utilizou. Mas então ele se depara com as ideias que ele mesmo tinha, levadas às suas últimas consequências. Esse potencial destrutivo, anti-humano, já estava nas ideias do Mark. Como já estava nas ideias, como nos mostra o narrador, de todos aqueles intelectuais no círculo do INEC, de todos aqueles intelectuais cientificistas, que precisam abdicar da humanidade, lutar contra ela, em tese, na cabeça deles, para construir algo melhor. Que eles não sabem muito bem o que é. Pois bem, como nós sabemos, não se pode servir a dois senhores. E o senhor a quem eles estão servindo é o demônio. Simples assim. Que os seduz nas suas ideias prometeicas, grandiosas, nas suas ideias que pretendem ser divinas, que eles querem que sejam divinas. Que são consequências sempre lógicas, consequências necessárias das teorias que eles abraçaram e nas quais foram se aprofundando ao longo da vida. Sempre, ainda que falando de materialismo, de ciência e etc, estavam abraçando ideias que eles não conheciam e nas quais eles forçosamente desembocaram. Ainda que se alguém chamasse de demoníacas essas ideias, eles veriam simplesmente como um preconceito, um fruto de superstição, bobagem, etc. Que era lógico que o que eles estavam fazendo era bom. Era lógico que o que eles faziam era o progresso da sociedade. E eles se reúnem no edifício chamado Belbury, aos arredores de Edgestowe.
a partir com o domínio daquele terreno onde estava enterrado o Merlin. Vou ver se vai dar tempo de falar do Merlin também, porque é outra coisa interessante. O Merlin reaparece na história, de fato, e não como uma figura demoníaca, muito pelo contrário. Ele é utilizado como um instrumento divino ali. E é muito interessante, né? O Lewis, bastante inspirado pelo Charles Williams, escritor de fantasia também, que ele admirava muito, um grande admirador, por sua vez, o Charles Williams, um grande admirador do ciclo arturiano. E o Lewis resgata muito isso, tanto que o diretor, o Ransom, no fim das contas, ele vem a ser o Pendragon, que é o sucessor do Rei Arthur. E outra coisa fantástica, aqui eu estou contando para vocês, acho que eu não vou me aprofundar, estou contando a título de curiosidade para que vocês se interessem ainda mais, porque na história faz sentido. Aqui eu estou lançando as informações, porque tem muita coisa. O Rei Arthur teria sido arrebatado aos céus. Ele teria sido levado a Perelandra, na verdade. Olha que doideira isso. Mas é uma cristianização completa do ciclo arturiano que faz o Lewis aqui. Uma espécie de homenagem ao ciclo arturiano. Bem, os inimigos desse círculo de Dalbury, do INEC, claro, são liderados pelo Ransom, que é conhecido como o diretor por eles. O Ransom, ele está completamente mudado aqui, inclusive fisicamente. O Ransom, que já era mais velho, parecia mais jovem. Parecia ter 25, 26 anos. Essa era a idade física dele, no entanto, era notório que ele era mais velho. E o fato é que, o que aconteceu? Aconteceu uma transformação completa do Ransom a partir de Perelandra. A partir daquela nova criação em Perelandra, com a qual ele teve contato. E essa mudança física do Ransom, ela serve para simbolizar ou sinalizar a sua santificação, sobre a qual eu falei no fim do vídeo dedicado ao livro de Perelandra. E na sua jornada, nas duas, não é? Primeiro a Malacandra, depois a Perelandra, Ransom passa por um processo de santificação. E é isso que acontece. E é esse, digamos, parte do resultado do processo é o que a gente vê agora em aquela fortaleza medonha. Ransom é um santo. E é esse santo que lidera os demais. Né? Então ele tem, como em Perelandra, né, como Adão e Eva, ele tem uma relação diferente com os animais, ele consegue domesticar os animais. Tem até um urso lá, é muito legal isso, o Sr. Boltitude é o urso. E é muito legal porque o Lewis, ele conta que, como é que foi a conversão dele ao cristianismo, né? Ao cristianismo propriamente. Ele já era teísta, não é? Ele, como a gente viu até naquele vídeo sobre o convertido mais relutante, né? O filme que conta a história da conversão dele, ele era um teísta e tal, e depois com o tempo ele foi se aproximando do cristianismo. Mas quando ele abraçou mesmo, ele fala que ele nem sabe ao certo como foi. Tinha sido numa ida ao zoológico, e aí ele se deu conta de que, acho que ele foi de moto, de bicicleta, alguma coisa assim. Quando ele chegou lá, ele já era cristão, ele fala. E ele ia ao zoológico com frequência, ele ia sobretudo ver um urso que tinha lá. Não é? Então, muito provavelmente, esse urso que o Lewis foi ver, inclusive nesse dia em que ele se deu conta de que era cristão, inspirou a criação do Sr. Boltitude, que é muito engraçado também. Não é? Aí tinha a senhora Meggs, membro desse círculo, que trabalhava, era servente na casa da Jane. E a Jane, no começo, ela estranha, né, e tal, porque tem um casal de professores lá. O senhor e a senhora Dimble, que o professor Dimble tinha sido professor da Jane. Como eles não tinham filhos, e é muito bonito isso, eles transformaram a vida deles assim, com os alunos, né, fizeram uma verdadeira maternidade e paternidade espiritual com os alunos. Criaram um vínculo profundo com eles. Né? E é o caso também interessante porque é um casal que não teve filhos, mas é um casal profundamente fecundo, o casal Dimble. Né? Eles tiveram diversos filhos espirituais. A vida deles deu muitos frutos. É uma espécie de contraposição ao Mark e a Jane, que não é que não conseguiram, eles não queriam, eles evitaram o nascimento dos filhos. Né? E
Só vou colocar outro exemplo. Mesmo que eles tivessem filhos aqui nessa situação, ainda assim haveria uma infecundidade no modo como eles viviam. Tal como havia fecundidade no modo como os Dimble viviam sem filhos. Então, tá ali o professor Dimble, que conhecia o solar antigo, aquela língua que o Ransom aprendeu, que conhecia muito do ciclo arturiano, que era um dos únicos que seria, ao lado do Ransom, que seriam capazes de conversar com o Merlin, porque o Merlin conhecia o solar antigo também, isso é interessante. O Merlin, ele aparece como alguém de uma fase diferente da realidade. Lembra que eu falei para vocês que aqueles intelectuais do INEC, muitos deles não se deram conta das suas ideias, inclusive o próprio Mark, aonde é que elas poderiam levá-los? Quais seriam as consequências naturais e lógicas das suas ideias? Tem um raciocínio do Dimble que dá bem a tônica desse livro, é muito interessante de comentar. Em que ele fala, conforme o tempo passa, conforme o tempo passou, a distinção entre os dois campos ficou cada vez mais clara. Por isso que eu falei para vocês a distinção um pouco da asepsia, da ascese, etc. Algo assim. Mas a distinção ficou muito mais clara. Portanto, essas ideias que se pretendem puramente intelectuais, de criar uma nova sociedade, um novo ser humano, elas se mostram cada vez mais como o que são, como ideias demoníacas. Enquanto que há uma luta que a gente poderia chamar de conservadora, uma luta de preservação das instituições, do modo de vida, da tradição, da arte, da religião, necessariamente vai desembocar no próprio Deus, com mais clareza. Sem que seja uma preservação por preservar, ou um conservadorismo, digamos, metafisicamente cético ou algo assim. Não. Aqui é muito claro. De novo, não se pode servir a dois senhores. E os senhores nesse tempo, tal como Lewis nos mostra, nesse cenário, eles emergem com cada vez mais clareza. As suas identidades já não são ocultas. Já não podem se esconder. Elas são cada vez mais claras. E é isso que a Jane, que pouco a pouco entra em contato com o círculo de St. Anne's, o círculo do Ransom, aprende. Ela começa a entender as suas próprias dificuldades, o seu próprio modo de viver baseado nessas ideias e antinatural. A Jane, ela tem um processo de conversão que é gradativo, que culmina na sua abertura total, inclusive numa paixão física pelo seu marido, pelo Mark. O Mark, por sua vez, tem um caminho diferente. No INEC, como ele vai entrando cada vez mais nesses círculos profundos, ele chega a conhecer o cabeça, ele chega a ver aquilo. E o Frost o toma sob sua proteção para adestrá-lo contra os preconceitos. Adestrá-lo a ser um bom soldado para o INEC, um novo homem, um anti-humano, na verdade. O não-homem que aparece em Perelandra, não é? Ali já é um caso de possessão mesmo, o sujeito foi possuído ali, o Weston. Foi possuído. Inclusive, o Devine, ele reaparece aqui como um nobre e tal, que está ali, que não está no círculo mais profundo, mas que está ajudando a financiar o instituto, essa coisa toda. É Lorde alguma coisa, não lembro. Mas enfim, aqui é quem indica o Mark para o emprego em Edgeston, que já está vinculado ao INEC, que leva o Mark até o INEC e tal. Ou seja, uma figura importante, que por isso atrai o Mark, pela sua importância. Depois ele vê que tem outros mais importantes, e ele quer se aproximar dos mais importantes, etc, etc. E essa, como eu disse para vocês, então essa clareza acerca dos dois lados, acerca de quem eles são, porque são personificados. E claro que é um bom truque do diabo se despersonalizar cada vez mais nessa asepsia destruidora
de tudo aquilo que é humano, carnal, de tudo aquilo que foi criado por Deus. De tentar manter o intelecto puro. Claro que o intelecto puro também foi criado por Deus, também, o próprio intelecto, não é? Mas com aquele nojo do humano, com aquela rebelião, com aquele espírito de rebeldia, fazendo o próprio humano caminhar em direção à própria destruição. E essa é a grande batalha. Essa é a grande batalha que acontece. A batalha do Instituto, do INEC, e a batalha do Círculo de St. Anne's. Nessa grande batalha, os rivais não se atingem diretamente, alguns deles. Por exemplo, o Ransom não chega a impor uma espada contra ninguém, ele não precisa. Porque o Ransom é um instrumento da providência. Ele faz o que ele tem que fazer, pedindo para as pessoas ali ao redor fazer o que elas têm que fazer. Cada um fazendo muito pouco. Cada um sem se afastar necessariamente do seu trabalho cotidiano ali. Ao redor dele, naquele círculo. E o INEC, por outro lado, mudando tudo. Tomando conta de Edgeston, da cidade, tendo poder de polícia. Fazendo uma verdadeira reforma. Tem rebelião na cidade. Eles controlam. Muitas pessoas são mortas. Eles mentem. Né? Eles planejam o que vai acontecer. Inclusive, eles planejam os motins da população local. Né? Aí um monte de gente morre e diz, não, só teve alguns feridos. Eles fazem isso no dia anterior a que aquilo ia acontecer, porque eles iam dar a vazão para aquilo, eles iam começar. Não é? O INEC ia fazer isso. E eles pedem para o Mark escrever o artigo. É interessante essa cena, porque o Mark pensa na Jane. Não é? O Mark, em diversos momentos, ele pensa na Jane. A Jane, ela era uma espécie de vidente. Ela tinha alguns sonhos, né, com algumas coisas que de fato aconteciam. Por exemplo, ela viu a cabeça do Alcaçan. Ela viu Merlin. Ela viu o lugar onde o Merlin estava. Depois foram procurar e tudo mais. E aí ela seria muito útil para o INEC. Então o pessoal do INEC quer levá-la. Inclusive tem a chefe da polícia do INEC, que é uma figura terrível, que é a senhorita Hardcastle, a fada Hardcastle. Uma mulher completamente pervertida. Ela chega a capturar a Jane, ela tortura a Jane. E o Mark tem que lidar com isso. Né? Depois ele vem a saber do que acontece e tudo mais, como é a reação dele. E o Wither, que é o vice-presidente, está sempre querendo levar a Jane para lá. Sempre querendo levá-la para lá. Pro INEC. E o Mark fala, não, isso aqui não seria um bom lugar para ela, não sei se eu vou ficar aqui. Ele percebe de algum modo, ele intui que aquilo não é um lugar para ela. Que aquilo não é bom para ela. E quando ele tem que entregar a sua consciência, ele entrega, não é? Ele mente pela primeira vez ali, claramente, ele se corrompe, né? Contando com a própria vontade. É interessante, né? Primeiro ele se abre para a corrupção, ele aceita ser corrompido, né? Ele abraça aquilo, e depois ele tem outras experiências de entrada mais profunda nesses círculos infernais do INEC, né? Mas ele tem que aceitar, ele tem que ser conivente com isso. Enfim, como eu disse para vocês, nessa grande batalha, quem trabalha muito é o Merlin, não é? Quando ele reaparece, ele faz algumas coisas, destrói, consegue destruir, como instrumento de Deus, consegue destruir os dirigentes demoníacos ali do INEC. Não os principais, alguns secundários são destruídos numa cena, existe no fim, a cena de um banquete. É interessante. Até outro tema, né, para retomar em Belbury. Esse título, Aquela Fortaleza Medonha, vem de um poema de um poeta escocês, não me lembro o nome agora, eu pesquisei, mas eu esqueci de anotar, e que essa descrição, Aquela Fortaleza Medonha, é para Babel, é para a Torre de Babel. O que o INEC tenta fazer é uma nova Babel. Uma nova torre que chegue até o céu, que tome o lugar de Deus. O ser humano que domina a realidade no lugar de Deus.
que não faz parte dela, que não se deixa encantar por ela, mas tem um certo desprezo porque se acha superior e melhor, que se acha superior e melhor que o próprio Deus. Então, no fim, parte da confusão que o Merlin faz é fazer com que eles falem de um modo que um não entenda o outro. E depois de uma cena nesse banquete em Babel, que é uma cena que, bom, pela sua violência, lembra bastante a do Aquiles, perdão, a do Odisseu, destruindo os pretendentes a Penélope, né, no fim da Odisseia. É mais ou menos aquilo que acontece, mas com animais, destruindo o pessoal do INEC. E com os principais líderes fugindo e se matando. Porque no fim, aquela cabeça que eles achavam, ou pelo menos que eles diziam achar que falava por artifícios científicos, que era pela vida que eles mantiveram nela, que eles preservaram por artifícios científicos, ela está desconectada de tudo. E quando ela está desconectada de tudo, ela continua falando. E o que ela fala? Adorem-me, adorem-me. E no fim eles se matam, os dirigentes do INEC. O Mark consegue escapar, ele tem um processo de conversão. Ele quase morre, ele é recapturado, ele foge do INEC, ele é recapturado, ele sabe que ele vai morrer, né, se ele não cumprir ali com aquilo que eles querem, mas ao mesmo tempo ele sabe o que aconteceu com a Jane. Ele já sabe o que eles estão fazendo. Que é errado, que é criminoso. Ele não tem ainda a ideia do demoníaco. Mas conforme ele se aprofunda no INEC, ele vai tendo a ideia do certo e do errado. Vão ficando cada vez mais claras para ele. E que a ideia do certo tem a ver com a Jane. Que a ideia da vida comum, normal, boa, de tomar uma cerveja no copo, né, de conversar sobre as coisas, de ter uma cidadezinha bonita e não planificada, essas ideias vão voltando para ele como ideias boas. Então, quando o Frost tenta deliberadamente perverter a consciência dele para que ele se livre desses preconceitos, o efeito é o contrário. Ele só fica mais persuadido da clareza de tudo. E no fim, a prova final é que ele tem que pisar num crucifixo. Ele não é cristão, ele nunca foi. Então, para ele, aquilo significava pouca coisa. Ele nem sabia ao certo o que significava aquilo. Mas ele sabia. E aqui é muito interessante essa cena, porque o Mark, inconsciente disso, inconsciente dessa tradição, sem essa formação, ele sabia que no fim de todo esse estágio estava esse pisar no crucifixo. Que seria o último passo em direção ao que é torto, ao que é feio, ao que é errado. Mesmo ele não conseguia muito bem entender por quê. E percebam aqui a clareza. O que é certo, bom, normal, saudável na vida cotidiana é o que vem de Deus. O verdadeiramente bom, certo, saudável, normal na vida cotidiana. O Mark não tinha noção disso. Mas é nesse momento que acontece a sua conversão. Porque ele se nega a pisar. E depois tem outras cenas e tal. O Frost não consegue matá-lo. Não é? Não dá tempo, na verdade. Ele terminar ali a prova e tal, ele titubeia e se nega. Não faz. As outras provas ele conseguia até se submeter de algum modo com uma certa reserva de consciência, fingindo que estava argumentando com o Frost, alguma coisa assim. Mas na hora de pisar no crucifixo ele fala, não, aqui não dá pra fazer isso, cara. Não dá. Não tem como. E ele não sabe por quê. De novo, a clareza das ideias. Da realidade tal como ela existe, mesmo no mundo caído, que é um mundo caído, mas que foi criado por Deus. Essa realidade, com essas coisas boas, nos levam a Deus. Enquanto que o torto, o errado, o falso, o perverso, aquilo que nos repugna na realidade, nos afasta de Deus, nos torna anti-humanos e nos destrói, porque nos leva ao demônio propriamente. É interessante esse processo de conversão da Jane e do Mark. Né? A
conversão do Mark também ela é em alguma medida gradativa, mas ela tem essa queda do cavalo, quando ele tem que pisar no crucifixo. A da Jane é inteiramente gradativa. Ela vai se dando conta da missão, do papel, da vocação dela. Contrárias ideias. E ela vai aprendendo a amar o Mark, a querendo ser amada pelo Mark por quem ela é por inteiro, não por uma ideia abstrata dela. E o Mark, por sua vez, pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele achava, pelo modo como tinha tratado a Jane, ele a vê com uma beleza que ele ainda não tinha visto. Ele a imagina assim. E mesmo longe dela, de fato, ele a vê com uma profundidade que ele não tinha visto. E ele começa a se considerar indigno dela, mas ao mesmo tempo anelante de estar com ela. Isso é maravilhoso? Isso é maravilhoso. E como eu disse para vocês, não é? Essa distopia, ela cultiva a esperança. Ela é diferente das outras distopias. Ela cultiva a esperança em vários sentidos. Nos lembrando de que a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. E nos lembrando de que os nossos meios de esperança, as nossas possibilidades de atos de esperança já estão na realidade, já estão no cotidiano. E que não existe nada pequeno demais na nossa vida, no cotidiano. É uma visão de outro autor que o Lewis admirou muito, que foi o Chesterton, não é? E desse caminho do encantamento, o caminho do céu, estar no ordinário, não é? O amor às coisas, à realidade, aos animais, a boa comida, a boa conversa, a companhia um do outro, a necessidade física de proximidade que eles têm. Esse amor às coisas contrasta com a pureza higiênica do INEC. Contrasta completamente. Mostrando-nos ou lembrando-nos de que o caminho para o céu, na verdade, é feito da terra deste mundo mesmo. E que todas as batalhas, as nossas batalhas, como a do Mark e da Jane, elas são apocalípticas no sentido de reveladoras. De que Deus está sempre ali também. E acredito que, além dos aspectos ideológicos, ideológicos e demoníacos que o Lewis nos mostra, que são proféticos e são acertados, essa esperança em Deus, através da sua criação, que nos leva até Ele, a esperança nesta realidade mesmo, enquanto caminho para o céu, me parece que é outra parte importante da visão profética de aquela fortaleza medonha. Certo? Enfim, meus amigos, é isso que eu queria compartilhar para vocês sobre aquela fortaleza medonha, o último livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixem o seu like, compartilhem se vocês gostaram, porque isso ajuda o meu trabalho. Agradeço pela atenção e até o próximo.